Contagem regressiva para a extinção. Parte 7. O que foi, Sebas? Aconteceu algo. Ains acabará de voltar a Nazarick e na sua frente estava Sebas, que deveria estar em Irrantel, por isso foi natural que perguntasse. Ains não se lembrava do conteúdo da última ordem que lhe dera, muito menos que o tivesse chamado aqui. Mas talvez estivesse aqui por vontade própria, algo que Ains não se importava. Embora Sebas estivesse incumbido de Irrantel, ele ainda recebia quantidade considerável de liberdade, incluindo o direito de retornar a Nazarick a qualquer momento. Ainda assim, se seu objetivo fosse se encontrar com Ains, ele poderia ter feito isso em Irrantel. Então deveria ser algo importante e urgente que o trouxera aqui. Sinto muito, Ains-sama. O senhor se importaria em me ceder um pouco de seu precioso tempo ou melhor, eu poderia aborrecê-lo por um instante. Ains sentiu como se houvesse algo ameaçador escondido na escolha confusa de palavras de Sebas. Ele ordenou que a empregada regular mais próxima dele, a designada para o dia, os deixasse em paz. A empregada, juntamente com a outra empregada designada para esta sala, abaixou a cabeça com delicadeza e se retirou. Ains olhou para os Eitied assassins no teto. Todos vocês, saiam. Os Eitied assassins caíram do teto como se estivessem completamente sem peso e saíram silenciosamente da sala. Se Ains ordenasse que nunca falassem sobre o que fosse dito nesta sala, provavelmente seguiriam essa ordem até a morte, mas neste mundo havia meios mágicos de extrair informação. Desnecessário dizer que, mesmo que Ains nunca permitisse que isso acontecesse, ainda era melhor prevenir. Sou eternamente grato, Ains-sama. Se fosse Sebas a ordenar que os deixassem a sós, seria equivalente a ter dito que não confiava em suas colegas, as empregadas regulares. Portanto, sua gratidão provavelmente foi direcionada à consideração de Ains, já que preveniu que qualquer tensão surgisse entre eles. Em resposta, Ains acenou suavemente a cabeça. A fim de obter o motivo para isso tudo, Ains perguntou novamente. Então, aconteceu algo. Não me parece um assunto corriqueiro. Uma emergência, talvez. Sim, Grum, não. Não tenho muita certeza se isso é fora do comum ou não. Alguns de nós desejam conversar com o senhor em particular, Ains-sama. Me foi requisitado perguntar ao senhor por sua aprovação. Então desejam que eu vá? Não podem vir aos meus aposentos. Dado que Ains era o governante absoluto da grande tumba de Nazarick, esse foi um pedido incomum. Não é sobre aquela humana, não é? Não, não tem a ver com Tsuari. É sobre guardiãs que não receberam permissão para deixar a área. Elas sabem que isso seria desrespeitoso, mas ainda desejam incomodá-lo por um tempo. Sebas olhou para Ains com uma expressão apologética. Ah, claro. Ains entendeu. Se fosse uma guardiã diária, tudo fazia sentido. Claro, se ele ordenasse que viessem, provavelmente o fariam. Alguns NPCs poderiam responder negativamente devido a uma ordem anterior dos antigos companheiros de Ains, seus criadores e a quem se referiram como os 41 seres supremos. Ainda assim, a maioria obedeceria à ordem de Ains. Havia também aqueles que simplesmente não podiam sair. Um bom exemplo disso seria um dos guardiões de área do 7º andar, Guren. Por causa de sua aura passiva, certamente causaria muitos danos colaterais ao se mover para o 9º andar. Não teria problema se incendiasse alguns tapetes de lã no caminho, mas se passasse perto das empregadas regulares, elas certamente sofreriam muito dano. Se fosse esse o caso, seria melhor ir até ele. Enfim, Ains nunca tinha gostado de colocá-lo ao ar livre mesmo. Além disso, ele não tinha nenhuma tarefa a ser resolvida no momento. Pelo menos segundo Ains pensava. Tudo bem, eu irei. Então, quem procura uma reunião comigo? Nigredo-sama e Pestônia. Sebas era um daqueles que tratava a maioria das pessoas com honoríficos como Sama, mas ele não o fez com Pestônia, foi por serem colegas. Aquelas duas. A expressão de Ains ficou abatida e ele tentou o seu melhor para esconder esse fato. Embora o rosto esquelético de Ains não pudesse mostrar nenhuma expressão, parecia que alguns poucos guardiões eram capazes de ler essas nuances. Albedo fazia parte dessa minoria. Como um adendo, Demiurgo aparentemente sempre interpretava a sua expressão de maneiras esquisitas. Ele fazia de propósito. Ains crera que escondia suas emoções bem o suficiente, mas parecia que Sebas ainda podia captar algumas sugestões advindas de seus maneirismos vocais. A expressão de Sebas se tornou cada vez mais apologética como resultado. Embora sinta pena do Sebas, sinceramente, não quero ir. Nada de bom viria disso. Disso ele tinha certeza. Imagine se estivesse em um escritório e alguém lhe dissesse: o pessoal desse outro departamento está procurando por você. Não querem ligar, terá que ir pessoalmente. 8 pessoas, ou mesmo 9, a cada 10 se sentiriam incomodadas. Dito isto, não era como se Ains tivesse alguma escolha.
Se um problema maior surgisse devido à sua negligência em problemas menores, a responsabilidade pelas consequências cairia em suas costas. E mesmo que fosse o soberano de Nazarick, descansar sobre os louros seria pura estupidez. Ainz não desejava ser odiado por nenhum NPC, mas sim ser adorado, assim como crianças adoravam seus pais. Vamos. Só verificarei minha agenda. Ainz pegou um caderno para verificar suas tarefas de hoje. Ele era alguém que adiava tarefas que achava irritantes, mas também desejava que os mesmos assuntos irritantes fossem resolvidos o mais rápido possível. Estamos em um bom horário, está vazio. Podemos ir lá agora. Nigredo e Pestônia. Como declarado por Sebas, ambas eram guardiãs de área e, portanto, Ainz sabia exatamente para onde deveria ir, por isso que ele pôde transmitir suas intenções a Sebas apenas com meias palavras. Seria benquisto que a Pestônia chegue lá primeiro, alguma objeção em ir dentro de 1 hora. Seria aceitável. Ao que parece, seria inapropriado levar a Albedo e o Demiurgo. Sim. Embora eu corra o risco de ofendê-los, elas esperavam que o senhor fosse sozinho, Ainz-sama. Ainz acenou com a cabeça. E aquela boneca? Vou pedir a Pestônia para cuidar desse assunto, não deve haver problemas. Ótimo. Daqui 1 hora, então, Sebas, você também vai. Sim. Eu esperava que o senhor me desse permissão. Eu posso. Sebas abaixou a cabeça grisalha em resposta à aprovação de Ainz. 1 hora depois, Ainz usou o poder do anel para se teletransportar para a prisão congelada no 5º andar. Ninguém o acompanhava. Ele dissera à empregada regular que tinha assuntos importantes a tratar e ordenara que ficasse e guardasse esse segredo. No começo, ela protestou dizendo: fingirei que não vi nada. Pode simplesmente ignorar minha presença, então me leve junto com o senhor, por favor. Embora Ainz tenha achado sua sugestão digna de confiança, parecia derivar-se de algum tipo de satisfação por ser ignorada. Ele perguntara à mesma empregada em algum momento do passado, mas ela dissera que o ideal seria que ele as objetificasse, pois isso significaria que haviam cumprido seu dever de empregada em sua plenitude. Aparentemente, todas estavam buscando ativamente esse tipo de interação. Por outro lado, Ainz havia perguntado apenas a uma delas, então talvez não fosse uma opinião compartilhada não, o ideal seria que apenas ela tivesse esse fetiche. Mesmo que fosse uma empregada regular, ele precisava garantir que a probabilidade de seu fetiche não ultrapassasse 1% da expectativa, não poderia crescer até virar uma bola de neve. Ainz se fortaleceu. Eu devo fazer algo que a faça mais feliz quando voltar, talvez a atribuírem alguma tarefa incômoda e servil, para que ela fique feliz ou algo assim. Tem coisas que não entendo mesmo. Havia muitas pessoas em Nazarick que se comportavam como a dita empregada, por isso nenhuma de suas políticas de férias de longo prazo e férias remuneradas havia sido bem-sucedida. Se isso persistisse, as esperanças e os sonhos de Ainz estavam fadados ao fracasso. Ainz abriu as portas congeladas ao estilo Chantal, eram dignas de conto de fadas. Assim como antes, uma brisa fria fluiu de dentro, mas graças a seus traços raciais, Ainz tinha imunidade completa a temperaturas frias, e isso em nada o incomodou. Ainz caminhou sozinho pelos corredores escuros. Ele avançou ininterruptamente no caminho, às vezes, verificava se havia buracos no teto. Por fim, ele chegou até uma porta que ficava como a peça central de um mural gigante que se estendia por toda a parede. Como antes, o gesso em alguns pontos do mural já havia caído. Parecia bastante decadente. Em um único empurrão a porta silenciosamente se abriu, os 3 ocupantes da sala se levantaram para cumprimentar Ainz. A proprietária da sala, Nigredo. A empregada com cabeça de cachorro, Pestônia. E por último, Sebas. Bem-vindo, Ainz-sama. Como dona da sala, o convite veio de Nigredo. Ainz se aproximou da mesa em que estavam sentados. A última vez que esteve nesta sala, tudo o que tinha era um berço. Desta vez, o berço não estava em lugar algum, apenas uma mesa e 4 cadeiras. Provavelmente pertenciam a outras salas da prisão congelada. Como um adendo, Nigredo era apenas a guardiã diária da superfície da prisão congelada, já Neuronista era guardiã diária da porção subterrânea. Depois que Ainz se sentou, Pestônia imediatamente começou a preparar um chá. O vapor que emanava da xícara de chá à sua frente trazia consigo o aroma do chá preto. Sebas providenciou alguns biscoitos para acompanhar. É claro que Ainz não podia consumir nada com seu corpo, mas aceitou de bom grado a hospitalidade. Logo depois, Ainz ordenou que os 3 que ainda estavam de pé sentassem. Os biscoitos entregues a Ainz não eram requintados, apenas simples e quadrados. Podia-se dizer que isso é uma visão rara em Nazarick. Seria um experimento culinário de alguém? Ainz olhou para Sebas e perguntou com apenas um olhar, levando Sebas a responder. Esses não são de Nazarick, mas mercadorias que eu trouxe de Irrantel.
Devido à atual abundância de ingredientes frescos e baratos na cidade, uma cultura alimentar está se desenvolvendo lentamente lá. Este biscoito está entre os alimentos que estão sendo desenvolvidos. Segundo o que dizem, eram mais duros antes, mas agora aprenderam a fazê-los mais macios. Eu já experimentei alguns, está em um nível aceitável de qualidade para um lanche van. 1. Ains pegou um biscoito e o mordeu. Na verdade, não estava tão duro quanto ele esperava. O biscoito partiu ao meio e Ains pegou as migalhas de dentro da cavidade da mandíbula e colocou os pedaços ao lado da xícara de chá preto. Ele sentiu a textura do biscoito, mas não o seu sabor. Um ponto fraco deste corpo. Ainda assim, da perspectiva de Ains, não era nada disso. Justamente pelo fato desse corpo não ter libido, apetite e sonolência que ele pôde ter sucesso em seu papel de governante de Nazarick. Se um desses aspectos fosse aplicável, ele certamente entraria em uma espiral de descrédito desde o início. Ain Sama, se arrendasse mais mortos-vivos para fins agrícolas, certamente haveria desenvolvimentos no aprimoramento de diversas espécies alimentícias. A cultura alimentar certamente florescerá e, talvez, até possam produzir alimentos de qualidade comparável à oferecida por Nazarick. Seria ótimo. Devido ao meu corpo, não pude investigar os buffets incorridos por diferentes itens alimentares antes. Se investirmos mais recursos nisso, poderá até ajudar a fortalecer Nazarick. Mas, se esse fosse o caso, aqueles sem níveis em cozinheiro não podem cozinhar tudo, eu suponho. Estávamos preocupadas com isso também, por isso seria melhor economizar o máximo possível dessas espécies de alta qualidade. Ains assentiu positivamente em resposta à sugestão de Nigredo. De repente, Ains se lembrou dos biomas europeus do passado e dos conflitos que surgiram em torno dos bancos de sementes. Embora não ficasse muito interessado no assunto na época, Blue Planet ficava ouriçado quando o assunto surgira. Ah, sim. Seria uma ótima pedida. Uma força-tarefa deve ser formada para lidar com esse assunto. Ele provavelmente deveria propor essa ideia a Albedo. A seguir, é hora de abordarmos o tópico principal que me traz aqui. Conte-me. O que exige minha presença? Nigredo, como representante, falou. Sim, senhor. Dada a situação atual, não é hora de pararmos de massacrar os cidadãos do reino. Negativo. Por sinal, não deveria perguntar isso diretamente aos seus superiores diretos, os guardiões de Andar, e não a mim. Ains respondeu imediatamente. Os habitantes de Nazarick, especialmente os guardiões de área, foram informados, por escrito, das ações dos guardiões de Andar e dos objetivos por trás de cada passo. Se tivessem alguma sugestão, deveriam reportar aos seus superiores, os guardiões de Andar. Isso foi para unificar os vários habitantes de Nazarick, obter opiniões de díspares pontos de vista e despertar o interesse e a curiosidade de todos. No entanto, embora Nigredo estivesse expondo suas opiniões, do modo que Ains esperava, ela deveria ter feito isso com seu superior direto, o guardião do quinto andar, Cocytus. Se Ains aceitasse sua sugestão diretamente, seria danoso à autoridade de Cocytus. Como um conformista social, ele absolutamente não podia fazer isso. Analisando o assunto sob outra ótica, seria como ignorar a autoridade de seu tutor e solicitar um diploma a outro departamento. Nada de bom viria disso, não? Nessa perspectiva, Ains, como chefe do conselho administrativo e hierarquia de empresa análoga a chefe de guilda, deveria fazê-lo, mas despertar discórdia entre seus subordinados poderia levar a empresa a uma situação difícil e, portanto, precisava ser evitada a todo custo. Mas se Ains estivesse no lugar do guardião do quarto andar, Gargantua, ele estaria disposto a fazê-lo. Ains Sama está correto. Mas, permita-me fazer uma singela sugestão também vã. Em certo sentido, o superior direto de Pestônia seria Sebas. Se fossem denominar um guardião para o nono e o 10º andares, Sebas seria o guardião de andar do nono e Albedo do 10º andar. Então, como Sebas foi quem convidou Ains, não deveria haver nenhum problema de indignidade. Claro, creio que entendo seus sentimentos, mas antes preciso lhe indagar. Esta guerra é uma experiência massiva em prol de fortalecer a grande tumba de Nazarick, nossa casa. Misericórdia não é uma graça com apelo forte o bastante. Com isso em mente, sua sugestão foi construída com base nessa premissa. Não se iluda, a grande tumba de Nazarick, o reino feiticeiro de Ains ou Algon não é único, nem é invencível. Se encontrassem outra guilda que também fosse transportada para este mundo, eles poderiam perder. Assumir que foram os únicos a serem transportados para este novo mundo, seria otimista demais. Diante dos fatos, como o desconhecido item de classe mundial do incidente com Chautiar, não era muito difícil imaginar que alguma outra guilda existisse em outro lugar. Por isso, para garantir a vitória de uma futura e inevitável guerra de guildas,
Seu dever como chefe de guilda consistia em fortalecer Nazarick o máximo que pudesse. Mas por qual graça eles serão poupados se não somente pela sua misericórdia? Van, o que sugere? Se houver algum benefício tangível, então me informe. Mas, se for algo do tipo, se pouparmos o maior número possível de pessoas, um ser forte poderá nascer no futuro, então eu nem mesmo vou considerar. Ao longo da história do reino, ele não produziu nada mais forte do que os aventureiros Adamantite. Julgando em termos de puro poder, talvez estejam no ápice da humanidade. Ainda assim, é melhor dar preferência a dragões ou outras raças mais fortes. Todas as crianças têm potencial, a insama. Pestônia olhou friamente para Nigredo, pelo menos assim pareceu. Não apenas as crianças Van. Nigredo tinha um fraco por bebês, talvez até superando Pestônia neste quesito. Todavia, sua compaixão estava limitada apenas aos bebês. Depois que passavam dos 2 anos de idade, ela os via como nada além de sacos de carne prontos para o descarte. Por esse motivo, as crianças salvas durante a invasão à capital real saíram dos cuidados de Nigredo e foram colocadas sob os cuidados de Pestônia quando completaram 2 anos de idade. A essa altura, provavelmente já foram transferidas para o orfanato de Yuri. Entendo, isso é verdade. Mas, o mesmo não vale para os dragões. O que acabamos de discutir, aprimorar nossas espécies alimentícias, não se aplica também aos seres humanos. Se aplicássemos as diferentes técnicas que temos em Nazarick para fortalecê-los, certamente variedades mais fortes de seres humanos poderiam ser feitas. Além disso, o valor de uma raça não está apenas em sua força, como a propensão da humanidade às suas criações inventivas. Creio que o Senhor poderia chamar isso de aptidão de desenvolvimento cultural, acredito que eles tenham essa capacidade. Se reduzíssemos sua população a nada, o Senhor não acha que Nazarick perderia uma grande oportunidade? Foi por isso que deram os biscoitos a Ains? Se fosse esse o caso, tudo estava indo do jeito que pretendiam. Não, isso não importava muito. Contanto que pudessem convencer Ains, sua vitória estaria garantida. Certamente, é algo que vale a pena considerar. Mas não desejo que os habitantes deste mundo se tornem fortes demais, o mesmo se aplica até no âmbito do desenvolvimento da civilização. Ains fechou a mão em um punho. Quando os fortes não conseguem ficar mais fortes, mas os fracos encontram espaço para crescimento, essa mudança de maré deve ser evitada a todo custo. Se descobrimos a menor possibilidade de isso acontecer, devemos evitá-la a todo custo. Afinal, isso é tudo para o bem de Nazarick, não é? As duas ficaram em silêncio. Ains desviou o olhar para Sebas. Sebas não falava desde então. Ainsama, sou grato por estar disposto a vir aqui e dar ouvidos aos pensamentos delas. É por isso que não farei mais pedidos. Ains segurou o queixo e voltou seu olhar para as duas. É verdade que seria desvantajoso levar a humanidade à beira da extinção. Quando faltar um empurrão para o penhasco, no desespero, eles farão qualquer coisa para se tornarem mais fortes. Por esse motivo, é melhor acabarmos com todos os que tiveram esse tipo de experiência. Se deseja nutri-los, nutra aqueles que não passaram por esse tipo de experiência, aqueles que não desejam se tornarem mais fortes. Ains alternou o olhar entre as duas antes de finalizar. Terminamos. Devo voltar para meus aposentos. Ainda não vã. A voz de Pestônia foi mais alta que o de costume. Ela abaixou a cabeça com vergonha e disse: Eu sinto muito. Tudo bem. Em vez de pedir desculpas, fale o que pensa. Sim, a insama. Pelo que ouvi, a nova estratégia que o senhor propôs se chama cenoura e chicote. Ela mostra a países vizinhos a diferença de resultado entre o império que escolheu se tornar nosso vassalo e o reino que escolheu nos antagonizar. Essa foi a razão do massacre atual, Van? Pestônia continuou depois que Ains assentiu. À medida que mais e mais pessoas conseguem escapar deste tormento, a percepção do quão tolo é desobedecê-lo, a insama ou melhor, o reino feiticeiro, não se torna mais difundida. Van, você está sugerindo que eu deva, intencionalmente, deixar mais vivos por causa disso? Sim, Van. Se fosse esse o caso, havia algum valor em permitir que eles escapassem. Mas ele não acreditava que Albedo e Demiurgo já não tivessem considerado isso. Ambos eram do tipo que não executavam um plano até que tivessem pensado em todas as possibilidades. Se Ains permitisse isso, ele estaria pondo em prática um plano que Albedo e Demiurgo haviam abandonado por algum motivo. Como os dois, que sempre confundiram as ações de Ains com as de um gênio, reagiriam a isso? O estômago inexistente de Ains fisgou no momento em que pensou sobre isso. Será que realmente seria para tanto? Afinal, ele havia dito a eles que eu cometerei erros intencionalmente, portanto, mesmo que algo fora do comum acontecesse, ainda assim poderia funcionar bem.
Claro, a verdadeira questão estava no que aconteceria depois, especificamente nas ações daqueles que chamariam o preto de branco e vice-versa, se assim Ains ordenasse. Mas se desistiram do plano devido a uma falha fatal e eu ordenasse que eles o executassem mesmo assim, isso poderia levar a grandes perdas do nosso lado. Seria o mesmo que uma empresa que sofreu perdas maciças devido à incompetência do CEO, enquanto os funcionários estavam alheios e impotentes diante do ocorrido. Mesmo que recuperassem a perda, eu não sou tão sagaz e determinado para fazer algo a respeito. Alguém incapaz de assumir essas responsabilidades e as consequências dessas ações não deveria ponderar fazer algo assim. Mas, mesmo que ele quisesse rejeitar a sugestão, ele não sabia exatamente como contestar Pestônia. Claro, um simples não dele provavelmente encerraria o assunto. Então eu deveria ter trazido Albedo e o Demiurgo à força, é? Mas, claro, ele não o fez porque tinha descoberto por alto o tema da reunião depois de saber que seria com Nigredo e Pestônia. Foi por isso que se transformou em uma situação complexa, pois essas duas já haviam sido presas antes. Naquela época, Albedo já havia sugerido executá-las. Ele temia que, se ocorresse a mesma coisa novamente, Albedo solicitaria incisivamente a execução, o que também poderia incitar alguma futura desavença entre todos. Uma organização forte por fora ainda podia desmoronar por dentro. Justamente por isso que tinham que evitar qualquer coisa que pudesse representar uma ameaça para eles. Então, o que ele deveria fazer? Seu bom senso lhe disse para rejeitar a sugestão, mas algo ainda o incomodava: o futuro. Embora a grande tumba de Nazarick aceitasse apenas um grupo de forasteiros em suas alas, o reino feiticeiro de Ains ou Algon já havia absorvido um grande número de forasteiros. Embora ainda não ocupassem cargos importantes na organização, isso provavelmente seria apenas uma medida temporária. Se esses forasteiros se tornassem funcionários de alto escalão, certamente teriam muitas opiniões diferentes. Talvez também houvesse sugestões de benevolência que fizessem Albedo e os demais os considerarem como fracos de espírito ou algo semelhante. Seria possível incumbir Nigredo e Pestônia de integrar esse tipo de opinião? Se fosse esse o caso, ignorar suas sugestões agora poderia levar a problemas mais tarde. Como pessoas com opiniões semelhantes a elas eram a exceção em Nazarick, ele deveria focar ainda mais atenção para esse assunto. Além disso, eu já paguei a gentileza que o Touch-Missan havia me mostrado, então, se eu considerasse isso como retribuir a gentileza da Moshi-chan e do Tabula-san, acho que ficará tudo bem. Embora eu acredite que já estejam cientes, vou repetir novamente. Eu nunca pretendi acabar com todos os humanos do reino. A verdade é que já convencemos vários nobres a se juntarem ao nosso lado, no máximo, apenas cerca de 90% deles serão mortos. Ou seja, algumas pessoas escolhidas para serem poupadas viverão sob a regência de Nazarick. Mas ao meu ver, ainda não é tão eficaz em espalhar a mensagem quando deixar que mais escapem. Ele podia entender o desejo de Pestônia de ajudar aqueles que não foram escolhidos. Eu entendo completamente seu ponto de vista. Se não é por misericórdia, mas pelo bem maior de Nazarick, então há espaço para consideração, considerarei deixar alguns deles irem. Somos eternamente gratas. Somos eternamente gratas, Van. Seba silenciosamente abaixou a cabeça também. Ainda assim, embora tivesse dito isso, ele não sabia exatamente como deveria fazer isso. O coração de Ains ficou pesado. Ele teve que pensar em uma solução. Talvez ele só precisasse poupar algumas centenas de pessoas para acalmá-las.